Será que se eu deixar esse vídeo por 2 segundos sem imagem eu já perdi a atenção de vocês? Anatomia de uma Queda, filme que vocês devem ter ouvido falar, começa com essa pergunta. What do you want to know? A gente ainda tá no preto dos créditos iniciais e logo descobre que aquela parte da conversa ainda não estava sendo gravada. Se trata de uma entrevista com uma escritora, que o filho sofreu um acidente, ainda é tudo muito vago aqui, e esse lance da gente só ouvir e começar a enxergar a conversa dessas duas mulheres a partir do momento em que ela tá sendo gravada, a gente tá falando de cinema. O filme podia ter nos mostrado elas conversando com o gravador ligado ou não, era só filmar isso, mas começar nessa tela preta e só rodar o filme a partir do momento em que a entrevistadora liga o gravador, levanta algumas questões no filme. Num sentido, a gente podia pensar, ok, existiu algo antes disso, algo que talvez influencie toda a maneira com que as duas vão conversar a partir daqui, e vai saber o que já não existia entre as duas quando a escritora pergunta. What do you want to know? Tipo, a gente pode supor uma série de coisas pela maneira com que ela responde agora, que as duas sabem que estão sendo gravadas, mas não passa disso, uma suposição. Por mais que a gente queira desvendar, descobrir as intenções de cada personagem por esse pedaço da conversa, pode ser uma performance, a gente não tem como ter certeza. Pode ser que tenha algo que elas não diriam a partir do momento em que sabem que estão sendo gravadas. Porque no outro sentido dá pra pensar, tipo, ok, a gente tem esse universo aqui que a gente enxerga e o resto não importa. Se houve ou não qualquer coisa antes, o que a gente viu foi isso aqui e a história pra nós vai ser assimilada a partir desse recorte. Nosso olhar, no fim, é muito seduzido pelo que a gente é capaz de ver. A razão daquela conversa tá acontecendo e tá sendo gravada parece ser tentar descobrir algo sobre a vida da escritora que protagoniza o filme. É dito repetidas vezes durante o filme que o trabalho dela acontece nesse lugar entre o real e a ficção. As histórias do livro são versões de coisas que ela passou com o marido, com o filho, e a pressão aqui parece ser muito no sentido de descobrir alguma coisa sobre a vida privada dessa mulher, de onde poderia surgir, da intimidade dela, essas histórias que mexem tanto com as pessoas nos livros que ela escreve, como se houvesse necessariamente uma relação direta entre as coisas. As posições vão se inverter quando, meio que se esquivando, é a escritora quem pergunta sobre a vida pessoal da mulher que estava entrevistando ela. A princípio, ela diz que não entende por que poderia haver qualquer interesse pela vida dela ali, mas a escritora, que poderia pensar a mesma coisa sobre si mesmo, insiste, e a mulher que estava entrevistando ela acaba confessando que adora correr, que isso deixa ela pilhada como usar droga, no que, pronto, algo íntimo sobre ela fisga nossa atenção, e nosso interesse já muda também. Qual que é dessa sensação dela quando corre, ou melhor, o que ela deve saber sobre drogas? Essa é a pergunta que a escritora faz. Elas brincam que pelo visto não vai dar pra usar tudo na gravação do artigo, porque meio que ficou pessoal demais e sabe-se lá o que as pessoas vão pensar sobre esse lance das drogas, mas de certa forma a escritora provou o ponto dela. Olha só, às vezes o que a gente escreve e publica representa só uma parte do que a gente viveu e pensou. O que ela vai escrever sobre a conversa delas não necessariamente vai dar pro leitor ter uma visão do todo do que foi a conversa das duas. Nessa hora, a música que o marido dela coloca pra tocar a todo o volume no quarto de cima, um instrumental de Pimp do 50 Cent, essa barulheira que parece atrapalhar a conversa delas, que surge completamente do nada, parece deslocado do que a gente tá assistindo, acentua essa ideia do diálogo que abre o filme acontecendo em um espaço muito amplo de ficção, seja de como elas respondem quando se sentem provocadas, seja como respondem quando sabem que estão sendo gravadas, ou quando se sentem incomodadas pela música alta do marido, ou depois do que aconteceu antes, que a gente não sabe. Os gestos, os olhares entre as duas, sabe-se lá o que significam para cada uma delas, são igualmente gravados e mostrados pra gente a partir de um certo olhar, de uma certa montagem, certa sequência de cortes, ângulos, e a gente pode supor uma série de coisas, mas é impossível dizer com certeza que qualquer coisa que a gente tá vendo 100% define quem são essas mulheres, ou mesmo que tipo de relação existe entre elas. Nesse vídeo eu quero falar sobre os 2 melhores filmes que estavam no Oscar desse ano e praticamente não ganharam nada, sobre imagem, mídia, manipulação e julgamento, e como existe uma série de truques na hora de contar uma história. Mas antes, e não poderia vir em melhor hora, o Otávio tem uma dica especial pra vocês. Eu acho que é a primeira vez que vocês vão ouvir nós dois aqui no canal em um mesmo vídeo, então se liguem. A gente tá quase toda semana aqui falando sobre cinema, televisão, animação, e para quem curte esses assuntos tanto quanto a gente já pensou em trabalhar na área, eu tenho um recado para vocês. A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com um desconto de 60% em mais de 150 cursos nessa Semana do Consumidor. Pessoal, tem coisa pra caramba mesmo. É curso de roteiro, edição, direção, animação em 2D, em 3D, documentário. Tem bastante opção boa para poder ingressar num mercado que está se aquecendo cada vez mais. Com curso de roteiro, por exemplo, dá para aprender a criar conteúdo envolvente, transmitir informação de forma impactante, seja lá qual sentimento se queira causar através dela. Pouca gente sabe, mas nós dois que tocamos o Quadro em Branco somos formados em eletrotécnica. Começamos a produzir conteúdo sem nenhuma formação e criar roteiros é uma habilidade que a gente está semanalmente tentando aprimorar aqui no canal. Uma formação qualificada teria ajudado demais a gente no começo.
Além das videoaulas com professores que são profissionais do mercado, tem palestras gravadas, atividades online, correção de exercícios e ao longo de todo o curso tu recebe acompanhamento individual de tutores que são profissionais da área. Quem acompanha o canal consegue uma barbada ainda maior usando o cupom QUADROOFERTA que está aí na tela, que dá R$200 de desconto a mais em qualquer curso que você escolher. E mais, parcelando o curso em até 24 vezes, a primeira parcela fica mais barata ainda. Então não perde tempo, cola na descrição ou no comentário fixado, joga o cupom lá e faz um investimento na tua formação. Bom, vai estar tudo aí embaixo do vídeo, como o Otávio explicou, agradeço ele pela participação e também quem der uma atenção ali nos comentários, e bora tentar desenvolver um pouco isso aqui. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre essa ideia da verdade, do olhar no cinema, que eu recomendo vocês assistirem porque são ótimas introduções e complementos para esse aqui, mas aconteceu dessa vez de não só um, mas 2 filmes que chegaram aqui no cinema da minha cidade durante esse período de lobby e corrida pelo Oscar, tratarem do assunto, uma oportunidade que eu achei excelente para a gente levar essa conversa mais para frente e fazer ela chegar em mais gente. São eles o Anatomia de uma Queda, que abriu esse vídeo e vai tratar da investigação por trás da queda do marido dessa escritora, logo depois dessa entrevista que abre o filme, onde ele acaba perdendo a vida e o filme gira em torno de tentar descobrir se ele teria caído, se atirado ou sido empurrado por alguém. Própria esposa no caso. O outro se chama Segredos de um Escândalo, que igualmente investiga a vida de um casal, mas a premissa chocante desse filme é que a mulher é 23 anos mais velha do que o rapaz, e o relacionamento deles teria começado quando ele tinha só 13 anos de idade. E esse é um filme bem mais maluco, porque começa quando uma atriz, a atriz interpretada pela atriz Natalie Portman, vai até a casa desse casal, eles continuam juntos até hoje, isolados do mundo, a essa altura com filhos, crescidos e tal, e essa atriz vai até lá com a intenção de conhecer a versão deles desse escândalo midiático para interpretar a mulher do casal num filme sobre a vida dos dois. No filme que a gente está assistindo, quem interpreta essa mulher que vai ser investigada é a Julianne Moore. O filme parece ter, por um lado, um aspecto sombrio, são longas as sequências com um som pesado em cima dessas imagens das plantas, das lagartas, que sugere algo fora do lugar, esse peso que parece perseguir o filme, como se as imagens escondessem por baixo de si algo chocante, irracional, que contraria a natureza disso que a gente está assistindo. O lance é que esse caso, que é livremente inspirado num caso que realmente aconteceu nos Estados Unidos, foi amplamente repetido e exposto na mídia, das maneiras mais bizarras que tu conseguir imaginar. Eu não digo nem mentindo necessariamente, ainda que também, mas que desesperadamente buscam um recorte, um ângulo daquela mulher que fosse chamativo o suficiente. Mesmo que ela não tivesse nada de especial para mostrar para além do que aconteceu, enquadram ela dessa maneira repulsiva, duvidosa, maliciosa. Olha como é uma pessoa capaz disso. Olhem como todas as suspeitas são provavelmente verdade, olhem como parece repulsiva essa pessoa. E quanto mais bizarras essas imagens, mais interessante é para as revistas e para os jornais publicarem elas. Não é bem sobre a verdade, mas sobre como prender nossa atenção. What do you want to know? Em certo momento, o advogado da família até conta como casos muito mais violentos em que ele trabalhou, de assassinos, estupros, nunca renderam para ele a capa do New York Times. Esse detalhe, por exemplo, da relação ter acontecido em uma pet shop, não deveria ser um agravante do crime nem nada, mas vira esse detalhe excêntrico na história, onde vai se projetar muito dos fetiches a respeito do que aconteceu. Em que parte da pet shop a relação deve ter acontecido? Será que teve algum bicho no meio? Porque se são capazes disso, quão bizarro não deve ter sido a maneira com que interagiram com esse espaço também. Vocês estão entendendo qual que é a sacada aqui? Ter acontecido ou não em uma pet shop pode ser, a essa altura, um detalhe completamente insignificante entre os dois, mas foi repetido tantas vezes sobre a relação da mulher com o garoto na pet shop, a mulher que se relacionou com o garoto na pet shop, que esse espaço já fictício da pet shop vai se tornando igualmente corrupto, onde vai se projetar todos esses sentimentos conflituosos que os tabloides despertam nas pessoas, do teor mais íntimo possível. Essa pet shop ora vai ser representada como um lugar macabro, ora como um lugar mais sensual, e quando a gente pensa na pet shop dessa forma, quando a gente imagina como teria sido a relação dos dois naquele espaço, ainda dá pra dizer que se trata de uma versão daquela mulher ali, em toda essa monstruosidade dela, ou existe algo dessa monstruosidade também no olhar de quem enquadra o espaço e aquela relação dessa forma. Então, se esse filme com certeza tem seus momentos bizarros, e eu já falo um pouco mais deles, ele também toma essa decisão curiosa de optar por um registro dessa família, anos depois de tudo que aconteceu, mas ainda juntos, não exatamente numa lógica bizarra, mas numa lógica do melodrama, onde tudo se resolve na ordem do dia, do imediatamente relacionável a respeito dessa esposa e mãe de uma família. I don't think we have enough hot dogs.
A gente sabe o que aconteceu, talvez não os detalhes, mas sabe qual foi o crime, e o filme sabe que o nosso olho vai procurar na vida daquela família provas do que aconteceu, gestos e comportamentos que carreguem em si essa maldade, digamos assim. A gente quer olhar essa monstruosidade mais distante da gente, em algo que a gente possa olhar e dizer, viu só, eles realmente não são normais. É isso que faz a gente chegar no filme esperando que tudo que eles façam expresse essa maldade, como se fosse até errado se relacionar a qualquer coisa ali. E é aí que a trilha nos provoca a imaginar mais do que a gente propriamente está vendo naquelas imagens. Eu vi gente reclamando que nada acontece no filme, que eles fizeram tudo aquilo, mas parecem pessoas normais, só que eu acho que ele está pensando exatamente sobre isso, sobre esse olhar que anseia por um enquadramento que condene aquela mulher a todo instante. É onde vai entrar a personagem da Natalie Portman, a atriz que vai estudar a personagem da Julianne Moore para interpretar ela em um filme, que desde o começo chega disfarçada na casa daquela família, como se nesse lugar, assim como a gente, de quem observa, mas não é visto. Por mais que ela repita o tempo inteiro que a intenção é de representar como tudo aconteceu de verdade, qualquer informação normal da vida daquela mulher, que não parece vinda de uma história de crime, a atriz automaticamente descarta como se fosse menos importante, na mesma medida em que ela prontamente aceita qualquer informação que supostamente justificaria o que aquela mulher fez, histórias de abuso, traumas, mesmo que isso não sejam verdade. Ela própria é uma figura bizarramente contraditória, tem esse jeito meio inocente, vulnerável e disponível de aparecer na frente dos outros, vai dizer que o passado atormenta ela, as decisões tomadas, os relacionamentos e tal, mas ela também é sempre meio distante também, incapaz de realmente se conectar com aquelas pessoas. Todas as suas relações, as conversas, o sexo parecem mecânicas, oportunistas. Todo o contato dela com o outro é frio e manipulativo, e se a gente está falando dessa dificuldade de enxergar o outro na nossa frente, exatamente por a gente só conseguir enxergar nós mesmos nesse outro o tempo inteiro, esses são traços da personalidade dela que, se ela enxergasse na personagem da Julianne Moore, ficaria horrorizada. Como ela consegue ser assim? Deve ter sido assim que ela seduziu o garoto. Enquanto que os únicos momentos em que ela parece realmente se entregar ali e sentir qualquer coisa, são esses em que ela mimetiza essa imagem do que teria sentido aquela mulher no ato. Eu tô quase chegando em algo real, ela vai repetir, como se tivesse a qualquer momento de descobrir um segredo sobre aquela família, enquanto que ao mesmo tempo mergulha cada vez mais na ficção em volta dessa história, com certeza muito mais atraente. Vai chegar o ponto em que ela vai dizer que os garotos que estavam fazendo teste para atuar no filme com ela até eram fofos, mas não sensuais o suficiente. O filme vai até sugerir um flerte dela com aqueles adolescentes da escola. Tudo com a desculpa de chegar em uma representação verdadeira, através do próprio corpo, do que o outro deve ter sentido. O que leva até essa cena brilhante do filme, da atriz imitando a mulher, que passa pela Natalie Portman imitando os trejeitos da Julianne Moore, chegando num negócio completamente maluco sobre performance, sobre o próprio ato de interpretar no filme. We've endorsed these lines. E nesse momento ela tá fingindo sentir dor, remorso, prazer, ou tá fingindo que não sente nada disso? Colocar essa personagem em primeiro lugar mostra essa vontade do filme de discutir o próprio ato de mais uma vez se debruçar em uma história que já foi tão exposta que a essa altura a gente tem muita dificuldade de acessar qualquer coisa que realmente existiu ali. Mas esse é um filme muito pouco interessado no que realmente aconteceu, ao ponto das pessoas até questionarem as intenções dele, que na verdade acaba se beneficiando de se manter nessa área cinzenta ali o tempo inteiro, mais uma série de colagens de depoimentos que já são públicos dos dois, sem tantas dicas assim sobre aquele relacionamento em si, ele com certeza vai ter muito para mostrar sobre como representamos nossas histórias, menos interessado em condenar essa mulher mais uma vez do que em olhar para como essa condenação opera em comunidade. Sobre como se aceita coletivamente a ideia de que tal coisa é terrível e condenável, ainda que seja tão fácil adaptar ela para o nosso consumo diário de imagens. Se gerar engajamento suficiente, tudo é permitido. Aquilo que é proibido na intimidade do outro, mas versões daquilo circulam tranquilamente na nossa vida privada. Afinal, esse mal não existe na gente. Só um filme, horrível é aquela mulher que fez isso. Sobre até onde a gente é capaz de ir para produzir essas imagens, supostamente reais, e sobre como toda a dor e prazer dessa realidade alimenta nossas ficções. Sobre quanto a gente performa tanto aquilo que a gente é, quanto principalmente aquilo que a gente não é também. A tensão que surge, o fantasma que atormenta aquela casa, é também nosso próprio olhar, e a trilha que joga o negócio quase que para um filme de suspense, de uma sugestão de horror ali, vem muito desse lugar delicado em que ele sabe que se encontra. Existe algo dessa monstruosidade também no processo em si, da investigação da monstruosidade do outro. What do you want to know? O que vai ser basicamente a premissa de Anatomia de uma Queda, o processo e o julgamento. Eu demorei, mas eu voltei para esse filme e podem confiar que tudo vai fazer sentido no final. Porque como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, a princípio a pergunta do filme de Anatomia de uma Queda parece ser: a mulher empurrou ou não o marido da janela?
A diferença aqui é que sequer se sabe se existiu um crime ou não em primeiro lugar. A perícia não consegue determinar se a lesão que ele teve na cabeça resultou da pancada de um terceiro ou simplesmente da batida da queda, e toda a informação que inclusive a gente vai ter do que aconteceu se dá durante a investigação e o julgamento daquela escritora depois do acontecido. Daí a gente acompanha essas longas sequências do corpo sendo revirado, o suposto crime sendo recriado em computador, todo um amontoado de relatos, perspectivas sobre o acontecido, tudo com essa frieza científica e ideal. Mas o ponto é que a hipótese de que essa escritora teria empurrado o marido é simplesmente mais interessante do que ele ter se atirado de lá. Puisque personne n'y a eu accès, en tout cas pas nous. Donc vous confirmez qu'il s'agit d'une vidéo? Então começa a se criar todo esse circo em volta da suposição do que aquela mulher poderia ter feito. Ela teria dado pista em seus livros e, em certo ponto, ela já não tem qualquer escolha. Ela precisa abrir a vida para meio mundo. Um depoimento que precisa ser tão vago para não revelar demais, já que tudo vai ser usado contra ti, quanto impecável, sem deixar escapar qualquer tipo de animosidade que justifique na cabeça das pessoas que tu é uma pessoa horrível. Então, bom, provavelmente tu matou teu marido mesmo. A cada nova informação sobre o relacionamento dos dois, apesar de apresentadas como essas provas frias e objetivas, escapam também pequenas imperfeições daquele casal que, atravessados por aquelas imagens da recriação do suposto crime no computador, começam a igualmente transformar a vida e a casa deles nesse espaço de ficção, onde vai se projetar todo tipo de perversidade ali dentro. Aquela primeira cena do filme, que abriu esse vídeo, eu acho genial porque é como se essa mulher, durante o filme, nunca tivesse a possibilidade de realmente responder qualquer coisa sem estar sendo investigada, sem as perguntas quererem descobrir algo específico que já se desconfiava antes. Em certo ponto, vão usar a gravação de um áudio que o marido teria feito de uma briga do casal, um pedaço minúsculo da vida dos dois, mas que pela própria lógica irracional do processo, vai ocupar um pedaço gigantesco do julgamento. E é para isso que o filme quer olhar, para o fato de que, expostos àquele áudio por tempo suficiente, a gente acaba criando uma imagem sobre aquela mulher extremamente influenciada por algo que ela só mostrou durante aquele fragmento, e existe um abismo entre o que a gente é capaz de projetar sobre ela e a mulher que de fato está na nossa frente. Quantas vezes a gente também não se exalta em um relacionamento, mesmo com quem a gente ama? Quantas vezes a gente não manipula, a gente não mente descaradamente? Quantas coisas horríveis a gente seria capaz de dizer, mas elas seriam mesmo verdade? That recording is not reality. It is a part of it. Às vezes um casal é caótico e ambos estão perdidos. Tu precisa começar a te ver como os outros vão te ver, o advogado vai dizer pra ela. E se a gente descobre algo sobre aquela mulher no filme, é menos sobre quem ela de fato é do que sobre quem ela é na frente do júri, de uma câmera. Inclusive tem essa história de que a atriz perguntava pra diretora o que realmente aconteceu e até o final ela não quis contar nada. Seria admitir em um filme como esse que o processo ou o cinema são capazes de achar uma resposta. É muito mais sobre como todo julgamento é tendencioso e como a gente, encastelado em nossas casas, assistindo nossas TVs, mexendo nos nossos celulares, a gente seleciona a dedo não só quem merece a nossa atenção, mas a nossa caridade. E quem, quando sai da linha, eu sempre achei essa pessoa meio escrota mesmo. Mas esse parecia meio escrota vem de onde? De um sotaque de um lugar que às vezes a pessoa nem é, de algo que ela disse e tu não gostou, e em que contexto ela disse isso? O quanto ela pode ter escutado sem responder até decidir revidar? E eu nem tô defendendo a mulher do filme, eu já falei que não é esse o ponto aqui, mas tentando pensar em como a gente age como se a gente fosse as pessoas perfeitas o tempo inteiro, como se também não fosse fácil chafurdar nossa vida até encontrar um motivo para nos condenar. A quantos cancelamentos a gente estaria suscetível, a quantos linchamentos públicos. E assim a gente vai cada vez mais escondendo nossas fragilidades, procurando algo sobre o outro, mas sempre nessa posição onde qualquer deslize é motivo de condenação, onde a gente vai se tornando avesso ao mundano, aos pequenos defeitos das nossas personalidades, a tudo que não é utópico, ideal, ou que não existe ali única e exclusivamente para satisfazer nossos desejos. Esse desejo de controle, esse desejo do olhar. Muitas das imagens que a gente consome nem de longe ficariam tão bonitas na rede social, mas é essa sensação de controle, de observar sem ser visto, de ver o outro exposto enquanto a gente segue protegido em nossas bolhas, que alimenta nossas ficções. Os escândalos dos famosos, nossos realities de confinamento, a briga que a gente gravou dos vizinhos e só compartilhou nos melhores amigos do Instagram, ficções que então alimentam a nossa realidade de volta, o desejo pela exposição de uma intimidade que nós mesmos ficaríamos completamente desconfortáveis se fosse com a gente. E entre a perversidade dessas imagens que a gente consome na vida privada e o idealismo com que a gente constrói nossa imagem na nossa vida pública, fica cada vez mais difícil enxergar no outro uma outra pessoa como a gente, também com suas qualidades e defeitos. Nós mesmos somos o que então? Perfeitos? Terríveis? E assim a gente se isola cada vez mais.
melhor não arriscar. Existe uma ilusão de que a nossa vida é cada vez mais segura, mas a gente também é cada vez mais controlado por essa maluquice, como se as coisas fossem tão racionais desse jeito. Segredos de um Escândalo e Anatomia de uma Queda são histórias diferentes, mas que se aproximam na maneira em que iluminam essas nossas discussões sobre o mal e o olhar, a vida e a investigação dessa vida. What do you want to know? Lógico que eu estou expandindo para além desses filmes aqui, mas são filmes em que a gente encontra muitas dessas imagens sobre mídia, sobre o cinema, enquanto capaz de produzir uma série de imagens manipulativas e da investigação da vida privada como grande objeto de desejo das nossas ficções, e como cada vez mais a gente tem dificuldade de sentir algo de fato real ali no meio, onde nada é verdade porque tudo é observado. A gente se vê constantemente nessas redes e plataformas, mas cada vez mais tem dificuldade de encontrar nesse registro de fato algo que a gente sentiu naquele momento. 너무 저희 나이에 저희처럼 나왔어. 뭔가 지금 아니면 남길 수 없는 영상 같은. Uma pena que os dois tenham passado quase que batidos no Oscar. Eu ainda curto bem mais Os Segredos de um Escândalo, por realmente provocar o nosso olhar o tempo inteiro, mas a Julianne Moore e a Natalie Portman sequer apareceram nas premiações de atuação, e o Anatomia de uma Queda, quando muito, levou roteiro, que é o que acontece com vários dos filmes mais legais que passam pelo Oscar. Na verdade, eu acho que a gente deveria cancelar esse Oscar e premiar o cachorro, porque não é nem brincadeira, muito do que fica é essa imagem do cachorro olhando pra tudo aquilo, assim como da raposa que a personagem da Julianne Moore encontra quando sai para caçar. Imagens a partir das quais a gente pode imaginar à vontade, mas são ambíguas, imagens que a gente nunca vai poder dizer com certeza o que significam, mas levam nossa imaginação longe o suficiente para encarar essa ideia da verdade de cada filme. Quando o cachorro deita com ela é porque ele sabe que ela é inocente, ou porque ele sabe o que ela fez e mesmo assim tá do lado dela. Ele sabe o que aconteceu, o que a gente pensa quando pensa no que ele poderia pensar sobre tudo aquilo. Pode parecer uma coisa boba tentar interpretar o que pensa o cachorro num filme, mas no fim, como eu falei num Reels de um tempo atrás lá no Instagram, no final das contas a gente vai ser sempre como os personagens de Goodbye Dragon Inn, do Tsai Ming-liang. Sentados na sala de cinema, imersos nos nossos próprios pensamentos, nossa imaginação iluminada pelas imagens do filme que a gente assiste. E o coração, essa coisa confusa, cheia de labirintos e becos sem saída, como a gente poderia pedir para alguém nos entendesse? Até a gente se perde nos nossos próprios. Se a cada tentativa a gente só entra mais fundo nesse labirinto e se sente cada vez mais sozinho. Por quê? E recai de quem vai dizer isso, a gente precisa tentar compartilhar essa única coisa que a gente tem, nossa vitalidade, nossa existência, o ritmo da nossa respiração. A gente precisa tentar, porque só o que resta pra gente é compartilhar essa nossa existência fugaz. What do you want to know? Meu nome é Henrique, se tu curtiu esse vídeo, vale lembrar que a gente tem uma infinidade de outros vídeos sobre cinema aqui no canal, eu tenho certeza que tu não viu todos, assim como a gente tá com um catálogo cada vez mais legal de vídeos exclusivos lá em apoia.c/quadro-em-branco, onde tu ainda pode fazer parte da nossa comunidade, participar dos grupos e debates fechados no WhatsApp e Discord. Os vídeos exclusivos tem pra membros aqui no YouTube também, mas a plataforma fica com uma parte maior da grana e lá no apoio é mais barato pra vocês também. Mas ajuda como bem entenderem, eu vou agradecer da mesma forma. Esse vídeo aqui já tá grande demais, então eu encontro vocês lá e até!